Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre viagens, mas viagens sem estresse, né? Não é porque tem criança que a viagem precisa ser estressante. Muito pelo contrário, é um momento para aproveitar a família, as crianças e se divertirem. Vamos lá? Então, gente, quando a gente fala de viagens, né, é sempre um momento muito alegre, né, que a gente tende a planejar um pouco mais, principalmente viagens mais longas, né, mas tem gente que gosta tanto de viajar que pega o final de semana e sem aviso vai e viaja e faz alguma coisa diferente. Mas quando tem criança, eu acho que a gente deve ter um mínimo de planejamento, né? Eu acho que as crianças têm que entrar na rotina, sim, dos pais, rotina, entenda como estilo, não rotina, mas estilo de vida, né, dos pais. Se os pais gostam de viajar, sempre viajam, estão dispostos a levar os seus filhos, né? Então eu acho que a criança tem sim que se adaptar a esse estilo de vida, não rotina. Mas eu acho que tem que ter um mínimo de cuidado, né? Quando só são adultos, é um tipo de viagem, é um local. Quando tem crianças, não é que você vai ter que mudar toda a programação, mas você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Para que o seu filho, sua filha, também tenham o que fazer e se divirta, né? Tanto quanto vocês, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto seria a escolha de hotel, né, restaurantes, né, hotel que tenha coisas para que a criança possa fazer, né, que tenha opções, né, para as crianças, que tem espaço, né, que elas possam brincar. Hoje em dia existem os resorts que têm programação exclusiva para a criança. Não tô falando assim, tanto, né? Se a pessoa for para um resort e tiver isso, ok. Mas, assim, não para tanto, mas pelo menos espaço para que ela possa brincar, para que ela possa se divertir, né? Restaurantes também, né? Quando tem aquele espaço para criança, ela não fica o tempo todo na mesa, sentada, esperando a comida chegar ali, sem fazer nada e tentando chamar a atenção, né? Tentando conversar também, né? E aí, quando tem um espaço assim, a criança também pode se divertir e os adultos podem conversar, né? Sem tanta interferência, digamos assim, das crianças. Então, seria só mesmo, acho que, prestar um pouco de atenção nisso, né? Questão de espaço para divertimento e restaurante. Então, hotel e restaurante. Assim, as crianças menores não têm tanta noção de tempo, né, assim, tempo, de espaço, então sempre fica aquela pergunta, tá chegando? Mãe, tá chegando? Principalmente se é uma viagem, assim, de carro, né, que se faz de carro. Então, uma viagem mais de 2 horas, né, pra criança é um lugar mega distante, né, ela tá ali parada, né, e fica entediada. Então, pensando nisso, ou até de avião também, né, então às vezes as crianças acabam dormindo. Então reserva um tempo sim para que a criança durma. Mas eu acho que existem algumas atividades, né, que são interessantes para se fazer em família, né, para todo mundo que está dentro do carro, no avião a menos, né, porque existem outras pessoas que a gente precisa prestar atenção no outro para não incomodar. Mas existem sim algumas atividades que podem ser feitas no avião. Eu vou citar algumas e aí dá para adaptar algumas para o avião, né, e para o carro. Para que a criança não fique só presa na tecnologia, eu já falei isso em outros vídeos, eu acho que tudo com equilíbrio, tudo, né, com seu tempo, de acordo com a idade, né, assim, acho que não tem problema. Então eu também não vejo problema nas crianças viajarem com tablet para ver um desenho, para jogar algum jogo que elas gostem. O que eu não acho interessante é utilizar o tempo todo da viagem com isso, né? Sendo que uma parte desse tempo poderia ser aproveitada para brincar em família, né? Eu acho que às vezes os adultos precisam se deixar levar um pouco também pelas crianças, pela brincadeira das crianças, entrarem nessas brincadeiras. Vocês também vão ver como
é legal, como é interessante participar, né? É divertido, não é porque a gente tá com criança que é chato, né? Que é brincadeira de criança. Não, é muito divertido também brincar, ver as saídas deles, assim, é muito divertido. Então experimentem, né? Pegar um pouco desse tempo, né? E brincar com eles, e brincar com as crianças também. O que vocês podem brincar? Pode brincar de adivinhação, né? O que é. Vocês podem brincar daquele a dedonha ou stop em alguns lugares, né? Isso com crianças maiores, ou então com menores a gente brinca, vamos falar nomes de animais. E aí faz a dedonha e, né, conta um animal com... E aí vai ensinando o ABC, né? Aproveita isso para ensinar o abecedário, o alfabeto, né? Vai ensinando o alfabeto. O animal com a letra B. Todo mundo tem que falar, então todo mundo pensa no animal com a letra B. Se já é maiorzinha, a gente já pode colocar outras. Animal e cidade, estado ou país, né, que a gente chama de CEP. Então a gente vai adaptando isso, né, para que as crianças brinquem também e aprendam também. Então, o que é, né, adivinhação, stop ou a dedonha, né, depende do local onde você tá, chama dos dois. Vocês podem levar também aqueles livrinhos que a gente compra em banca de revista, que tem um monte de coisa. Tipo, tem cruzadinha, tem para ligar os pontos, labirinto, né? É um livro diversificado, né? Estimula a criança. A criança tendo dúvida pode perguntar, né, aos adultos. A palavra com 4 letras, animal, enfim, a cruzadinha, a criança vai pedindo, vocês tentam fazer juntos. Livros de desenho para pintar, folhas para que a criança desenhe, né? Leva essas bandejinhas que a gente vê para computador, né? Pode levar, colocar na criança para que a criança possa fazer isso na cadeirinha, né? De acordo com a idade dela. Que mais? Pode dar mapas às crianças. Eu acho interessante, né? Dar mapa. E aí pode ser, dependendo do tamanho da criança, pode ser ou um tablet, né, para ela acompanhando também a viagem, e aí vocês vão contando, a gente tá passando por tal lugar, por tal cidade, se souber alguma coisa dessa cidade, compartilha com a criança. Uma coisa que eu fazia quando era pequena, que minha avó fazia comigo e com os meus primos, era, a gente voltava, né, tava voltando assim da fazenda que meu avô tinha, e é perto, hoje em dia é super perto, né? Não tem mais, mas a gente passa perto, poxa, como era perto. Mas como eu era pequena, então demorava. E às vezes a gente voltava, também era outro tempo, outra estrada, né? E aí a gente voltava todo meio querendo dormir. E minha avó, para distrair a gente, ficava contando os caminhões que passavam, dizendo as cores. Então, todo caminhão que passava, a gente tinha que dizer qual era a cor. Então passava o caminhão azul, vermelho, branco, azul. Então a gente ficava dizendo as cores, né? Ela, não, vocês estão dormindo, vocês estão querendo dormir, não pode. Então ela tentava chamar a nossa atenção e a gente ia brincando, né? De cores, depois a gente ia brincando qual era o carro que passou, o caminhão, ou carro, qual a cor daquele carro que passou aqui agora. Então a gente ia estimulando e todo mundo no carro ia brincando e a gente não dormia, né? Até chegar, porque se a gente dormisse no carro, provavelmente quando chegasse de noite a gente não ia conseguir dormir. Então, assim, são atividades que você vai mesclando de acordo com a duração, né, da viagem. Se for uma viagem longa de carro, é interessante dar uma parada, as crianças têm que fazer xixi, né, tem que beber água, enfim, esticar as pernas, né, todo mundo. Então, principalmente quando tem criança, não dá pra esticar tanto, né, porque aí chega um momento que realmente satura e não dá pra ficar mais. Então, programa essas paradas, né, para esticar a perna, dar uma respirada, né, e voltar. E aí vai mudando, então não precisa ficar só preso também à tecnologia, né? Você pode deixar assistir um desenho, brinca com outra coisa, então a gente vai alternando momentos em que a criança vai ficar mais sozinha, se divertindo sozinha, momentos em que fica a família toda, né, que aí todo mundo pode interagir. Então, assim, para começar a viagem, a minha dica seria essa, né? Programar essa ida,
né? Seja de carro, seja de avião. Se for de avião, você pode utilizar esses livros, desenhos, né? Essas coisas, ou brincar de dedonha, os três, assim, né? Não precisa, né, ser tão alto. Enfim, a primeira parte seria essa, né? A minha primeira dica seria essa. A minha segunda dica seria definir a palavra de ordem numa viagem, né? Que pra mim seria flexibilidade. Gente, tá viajando, a rotina vai sair do normal, tá? E ok, né? Vocês estão indo para um lugar diferente, né? Com coisas diferentes, então não adianta querer manter aquela rotina das crianças, porque não vai ser possível, você vai se estressar, vai ficar frustrado e não vai ser legal as férias. E o objetivo, que é se divertir, não vai ser legal, né? Então eu acho que a palavra é flexibilidade, né? E uma segunda expressão poderia ser bom senso, né? Desde que as crianças comam, né? Se alimentem, né? Bem, na medida do possível, bem, e que as crianças durmam, né? O suficiente para aguentar o próximo dia, eu acho que ok, né? Digamos, a rotina teria que ser essa: comer bem, a criança está alimentada e está descansada o suficiente para poder, né, recuperar as energias e brincar, né, no outro dia. Então, assim, não fica focado naquilo. Tem que dormir tal hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que ter horário para isso, tem que ter horário para aquilo. Vocês estão de férias. Então, se você quiser controlar tudo, mas você não vai relaxar. Se você não vai relaxar, você não vai se divertir. Se você não vai se divertir, você vai se estressar, né? Então, eu acho que a palavra para as férias deve ser flexibilidade, né? Para que as coisas fluam melhor e todo mundo possa se divertir. Existem aquelas pessoas que fazem planos para tudo, né? E é isso que eu falei. Então vamos ser um pouco mais flexível. Preciso lembrar que existem imprevistos e que eles devem ser levados em conta, né? Que não é porque surgiu um imprevisto que vai estragar toda a sua viagem. Não, quando a gente vai viajar, e isso eu acho que é com ou sem criança, a gente tem que colocar na cabeça que, né, vamos nos divertir, vamos fazer o máximo para se divertir, né, para que tenham boas lembranças, né? Então vamos fazer tudo para se divertir. Imprevistos acontecem e a gente deve lidar com eles e não se estressar, não ficar chateado e se irritar com esses imprevistos, né? Então, para aqueles que controlam tudo, saiba que existem imprevistos, né, e que você não deve deixar que isso atrapalhe a sua viagem. E para os que não planejam nada, né, um pouco de organização é legal, porque de repente você vai para uma viagem e quer muito fazer alguma coisa, né, tem alguma coisa específica assim que você, poxa, eu queria aproveitar essa viagem para fazer isso, e às vezes você não se organiza, assim, acaba não fazendo aquilo que você queria tanto, né, e acaba voltando para casa meio frustrado. Poxa, passei tantos dias em tal lugar, tinha isso que eu queria fazer e acabei não fazendo, né? Então, assim, nem 8 nem 80. Para os que são muito organizados, lembre que existem os imprevistos. Para os que não são, né? Então se organize se você quiser fazer muito alguma coisa, né? Para que não fique também frustrado. Enfim, gente, eu acho que férias não tem muito o que falar, né? Eu falei que a palavra de ordem deveria ser flexibilidade. Mas agora, eu acho que a primeira palavra, a palavra da viagem, deve ser diversão, né? Deve ser a palavra. Vocês devem pensar, quando pensar em viagem, né? Vamos viajar. Então, qual é a primeira palavra que deve vir à cabeça? É diversão, né? Então, indo com isso em mente, né? Eu acho que tudo vai ficando mais fácil, seja com criança ou não, né? Lembrando que as crianças também vão se adaptando ao estilo de vida, vão se adaptando às situações. Então vocês também não precisam ter essa agonia de que tem que estar tudo certo, porque a criança tem que estar tudo extremamente perfeito, né? Para que nada desestabilize, para que não, ela precisa lidar também com os imprevistos e ela precisa se adaptar a diversas situações, né? Seja em casa, seja viajando, seja em qualquer outro ambiente, né? É um momento de também ensinar, são experiências que vão
entrando na vida da criança, ela vai se adaptando e ela vai carregando isso na bagagem, né? Então, a palavra de ordem, então, é diversão. E a segunda, flexibilidade, né? Então, vamos reorganizar. Então, flexibilidade para que os imprevistos não estraguem sua viagem, para que você não tente controlar tudo, não tente deixar tudo dentro de uma rotina. Então, se divirtam, né? Aproveite o momento para curtir a família, para curtir o filho de vocês, para brincar com eles, aproveite para ensinar alguma coisa legal que você sabe, para ficar perto e ensinar alguma coisa, aproveite para aprender, né, para se colocar num outro lugar, né, de aprender alguma coisa com o seu filho. As crianças têm muitas coisas para nos ensinar, se a gente prestasse um pouco mais atenção, de fato, no que elas querem dizer, a gente seria mais sábio, eu acho, né? Porque tem muita inocência, tem muita pureza e para eles as coisas são muito mais fáceis, né? Não tem tanto filtro, não tem tanta coisa já que a gente, quando é adulto, já tem. Então, se coloque em outro lugar também, tente aprender e criar boas memórias, né, para os seus filhos, porque eu acho que isso é o mais importante, é o que fica, né, quando a gente faz aquela viagem legal assim e que depois de vários anos, né, a família continua lembrando daquela viagem. Então, criar boas memórias também para a família, para o filho de vocês e para a família toda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Próximo vídeo a gente vai falar sobre a autonomia das crianças. Como sempre, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo ou vai lá no nosso site www.vidadacrianca.com. E quem está acompanhando o desafio do Vida da Criança? A gente está colocando no Facebook várias sugestões de brincadeiras para que vocês possam fazer com os filhos de vocês, né? Quem fizer alguma sugestão, coloca lá, marca lá pra gente saber que vocês estão fazendo e estão curtindo, tá certo? Te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau! Boa viagem!